Você já se perguntou por que certos padrões se repetem em sua vida? Por que você atrai sempre o mesmo tipo de relacionamento, enfrenta os mesmos conflitos ou sente uma angústia constante, mesmo quando tudo parece estar bem? Carl Gustav Jung, psiquiatra e fundador da psicologia analítica, nos convida a olhar para essas perguntas de uma forma profunda e transformadora. Em uma de suas frases mais impactantes, ele afirma: até você se tornar consciente, o inconsciente governará sua vida e você o chamará de destino. Essa afirmação de Jung é um verdadeiro portal para o autoconhecimento. Ela nos mostra que grande parte daquilo que vivemos como se fosse obra do acaso ou do destino é, na verdade, reflexo de forças internas que atuam sem a nossa consciência. Padrões de comportamento, crenças limitantes, medos, traumas e experiências mal resolvidas ficam armazenados no inconsciente e, de forma silenciosa, influenciam nossas escolhas, atitudes e até o modo como nos relacionamos com o mundo. Quando Jung fala em tornar-se consciente, ele está nos convidando a iluminar essas regiões ocultas da nossa psique. Isso significa observar nossos impulsos, questionar nossas reações automáticas e nos perguntar de onde vem o que sentimos. Por que fico tão irritado com certas pessoas? Por que tenho tanto medo de ser rejeitado? Por que repito relacionamentos que me ferem emocionalmente? Essas perguntas são o início de um processo profundo de transformação. Segundo Jung, o inconsciente não é apenas um repositório de conteúdos reprimidos. Ele é dinâmico, simbólico e vivo. É nele que residem os arquétipos, imagens universais que moldam nossas experiências, e a sombra, uma parte de nós que negamos ou não aceitamos, mas que insiste em se manifestar. Ignorar a sombra não a elimina. Pelo contrário, ela passa a se expressar de maneira inconsciente, muitas vezes nos sabotando ou projetando nossos conflitos internos nos outros. Por isso, autoconhecimento não é luxo, é necessidade. É através dele que deixamos de ser reféns de nossos próprios mecanismos inconscientes. A repetição dos mesmos erros, a escolha inconsciente de parceiros tóxicos, o medo do fracasso, a procrastinação crônica, a raiva reprimida, tudo isso pode ser compreendido e transformado a partir da consciência. A psicologia junguiana nos oferece ferramentas poderosas para esse mergulho interior. A análise dos sonhos, por exemplo, é uma das formas mais ricas de acessar conteúdos inconscientes. Os sonhos falam em linguagem simbólica e trazem mensagens importantes sobre o que está sendo reprimido, esquecido ou negligenciado em nossa vida desperta. Jung acreditava que os sonhos são a via régia para o inconsciente e que escutá-los é um passo essencial no processo de individuação, o caminho para se tornar quem realmente somos. Outro conceito fundamental é o da projeção. Muitas vezes, aquilo que nos incomoda nos outros é, na verdade, um reflexo de algo que negamos em nós mesmos. Quando nos tornamos conscientes disso, ganhamos liberdade emocional e desenvolvemos relacionamentos mais saudáveis. Em vez de culpar o outro ou o destino, passamos a olhar para dentro e buscar as raízes do que sentimos. Tornar-se consciente é um processo contínuo. Não acontece da noite para o dia. É como acender uma vela num quarto escuro. Pouco a pouco, começamos a enxergar o que antes estava escondido. E nesse processo, somos convidados a acolher nossas sombras, integrar nossas feridas e assumir a responsabilidade pela nossa história. Porque quando deixamos de viver no piloto automático, criamos espaço para escolhas verdadeiras. A frase de Jung não é um alerta apenas intelectual, é um chamado à ação. Um convite para que cada um de nós assuma o papel de protagonista da própria jornada. Porque o que chamamos de destino pode ser, muitas vezes, apenas a repetição inconsciente de um padrão que ainda não compreendemos.
E enquanto não trouxermos à luz o que está na sombra, continuaremos vivendo no escuro, achando que a vida está acontecendo contra nós, quando na verdade ela está apenas refletindo o que há dentro de nós. Neste canal, queremos te guiar nesse caminho de descoberta, trazendo a sabedoria de Carl Jung para o seu cotidiano. A psicologia profunda pode e deve ser aplicada na vida real, porque quanto mais você se conhece, mais liberdade você tem para criar uma vida com sentido, propósito e autenticidade. E é exatamente isso que Jung desejava, que cada ser humano pudesse sair da prisão do inconsciente e viver de forma consciente, íntegra e plena. Mas o que isso realmente significa? Para Jung, a psique humana é dividida em duas grandes esferas: o consciente, aquilo que sabemos, sentimos e percebemos, e o inconsciente, uma parte oculta, onde vivem conteúdos que influenciam fortemente nossos comportamentos, emoções e decisões. O inconsciente não é apenas um depósito de memórias reprimidas, como propôs Freud. Para Jung, ele é criativo, simbólico, vivo. É nele que moram nossos arquétipos, sombras, complexos e desejos não realizados. O inconsciente, segundo Carl Jung, tem um papel muito mais ativo do que imaginamos. Ele não apenas guarda o que esquecemos ou reprimimos, mas também molda nossas experiências de vida, atua nos sonhos, influencia nossas escolhas e até cria coincidências significativas, as chamadas sincronicidades. Ou seja, estamos sendo guiados, muitas vezes sem saber, por forças internas que operam abaixo da superfície da consciência. Mas o problema é, quando ignoramos o inconsciente, ele começa a agir por conta própria. Padrões emocionais repetitivos, comportamentos autossabotadores, crises existenciais, relações tóxicas. Tudo isso pode ser reflexo de conteúdos inconscientes que ainda não foram integrados à nossa consciência. Jung chamava esse processo de projeção. Ao invés de reconhecermos o que está dentro de nós, projetamos esses conteúdos em outras pessoas e nas circunstâncias da vida. Culpamos o outro, o mundo, o destino, sem perceber que, na verdade, estamos lidando com aspectos não reconhecidos do nosso próprio ser. E é aqui que entra um dos conceitos mais profundos da psicologia junguiana, a sombra. A sombra representa tudo aquilo que somos, mas que não aceitamos ser. É composta por impulsos, desejos, emoções e memórias que foram rejeitados por não se encaixarem na imagem que construímos de nós mesmos. No entanto, aquilo que é reprimido não desaparece, apenas se oculta. E enquanto não for trazido à luz da consciência, continuará influenciando nossa vida de maneira inconsciente. Por isso, Jung dizia que o objetivo da vida não é a perfeição, mas a integração. Integrar a sombra, reconhecer os próprios complexos, compreender os arquétipos que nos dominam, tudo isso faz parte de um processo que ele chamou de individuação, o caminho para nos tornarmos quem realmente somos. Até você se tornar consciente, o inconsciente governará sua vida, e você o chamará de destino. Carl Jung. Você já se perguntou por que certos padrões se repetem em sua vida? Por que você atrai sempre o mesmo tipo de relacionamento, enfrenta os mesmos conflitos ou sente uma angústia constante, mesmo quando tudo parece estar bem? Carl Gustav Jung, psiquiatra e fundador da psicologia analítica, nos convida a olhar para essas perguntas de uma forma profunda e transformadora. Em uma de suas frases mais impactantes, ele afirma: até você se tornar consciente, o inconsciente governará sua vida e você o chamará de destino. Mas o que isso realmente significa? Para Jung, a psique humana é dividida em duas grandes esferas: o consciente, aquilo que sabemos, sentimos e percebemos, e o inconsciente, uma parte oculta,
onde vivem conteúdos que influenciam fortemente nossos comportamentos, emoções e decisões. O inconsciente não é apenas um depósito de memórias reprimidas, como propôs Freud. Para Jung, ele é criativo, simbólico, vivo. É nele que moram nossos arquétipos, sombras, complexos e desejos não realizados. Quando não temos consciência desses aspectos, vivemos sob seu comando. Repetimos padrões sem entender porquê. Nos sabotamos sem perceber. Projetamos nossas sombras em outras pessoas. Culpamos o mundo exterior por dores internas. E tudo isso acreditamos ser destino. Mas o que chamamos de destino, muitas vezes, é apenas a manifestação do nosso inconsciente não integrado. Carl Jung acreditava que o caminho para uma vida mais autêntica, livre e plena passa por um processo chamado individuação, o tornar-se quem se é verdadeiramente. E isso só acontece quando temos coragem de descer às profundezas do nosso ser, encarar nossas sombras, acolher nossas feridas e integrar aquilo que foi reprimido. Não se trata de eliminar o inconsciente, mas de trazer luz a ele. Imagine sua mente como um grande iceberg. A parte visível acima da água é o consciente, mas a maior parte está submersa, oculta, agindo em silêncio. É ali que estão suas crenças limitantes, seus traumas infantis, seus medos não nomeados. E enquanto você não os conhece, eles decidem por você. Eles escolhem seus parceiros, seus empregos, seus hábitos. Você age achando que está no controle, mas está sendo guiado por forças invisíveis. O despertar da consciência é o primeiro passo para a liberdade. Quando você se torna consciente dos seus padrões inconscientes, você deixa de ser vítima deles. Você para de repetir histórias antigas. Você assume responsabilidade pela sua vida. É um processo profundo, muitas vezes doloroso, mas absolutamente necessário. Este canal nasce com a missão de trazer a sabedoria de Carl Jung para o seu cotidiano. Vamos explorar juntos conceitos como sombra, persona, arquétipos, sincronicidade, sonhos e o processo de individuação. Vamos entender como a psicologia profunda pode nos ajudar a viver com mais sentido, autenticidade e equilíbrio. E neste primeiro episódio, queremos te convidar a refletir. Quais aspectos da sua vida parecem destino, mas talvez sejam reflexos de algo que você ainda não enxergou? O que em você ainda está escondido, mas clama por ser reconhecido? Onde você tem reagido automaticamente sem entender o porquê? A frase de Jung não é uma condenação, é um convite, um chamado ao despertar, a tornar-se mais consciente. Porque só quando trazemos à luz o que está escondido, podemos verdadeiramente escolher nossos caminhos. E ao fazer isso, deixamos de ser marionetes do inconsciente e nos tornamos criadores conscientes da nossa própria jornada. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos juntos mergulhar na sabedoria de Carl Jung e transformar conhecimento em consciência. O inconsciente agradece e sua vida também.